Será que existem descontos na Caixa Seguridade neste exato momento? Será que vale a pena investir em Caixa Seguridade hoje? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu vou trazer para vocês uma análise do último resultado e também do seu último resultado operacional que saiu recentemente. Além da gente passar nos seus indicadores e também nas projeções de preços para a empresa. Antes da gente começar, já deixa sua inscrição aqui no canal e também o like, tá? É muito importante para o meu crescimento por aqui, beleza? Vamos lá então começar a falar sobre os resultados da empresa nesse último trimestre. Vou pegar os dados principais aqui, ok, pessoal? E aqui a gente percebe que as receitas operacionais tiveram uma queda analisando trimestre por trimestre, ou seja, o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2024, tendo uma queda aqui de 13,9% analisando o trimestre anterior e menos 0,9% analisando trimestralmente. Quanto ao lucro líquido gerencial agora, tivemos também uma queda nesse último trimestre. Trimestre por trimestre ficou em menos 6,4% e analisando o primeiro trimestre de 24 com o trimestre momentâneo, no caso o segundo trimestre de 24, menos 16,7%. O principal motivo disso foram as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Eles até relatam aqui que, desconsiderando o efeito dos eventos extraordinários, no caso para os avisos de sinistros, o lucro líquido seria de 928 milhões. Seria superior ao segundo trimestre de 23 e até mesmo superior com o primeiro trimestre de 24. Ou seja, resultados consistentes e demonstrando que a empresa continua crescendo. Ponto muito legal aqui. Quanto ao seu ROI, a empresa manteve um ROI bem atrativo também. Até para a gente concluir a parte do lucro, para não deixar passar, analisando os 6 primeiros meses de 2023 com esses 6 primeiros meses de 2024, tivemos um crescimento aqui de 2%, apesar das circunstâncias. Sobre o prêmio emitido agora, tivemos já crescimentos analisando trimestre por trimestre e analisando o último trimestre, tendo um crescimento de 8,6% e 3,6%. Analisando os 6 meses de 23 com os 6 meses de 2024, temos um crescimento aqui de 7,5%. Os prêmios emitidos ficaram positivos. Se a gente pegar por ramo agora, tivemos um crescimento no habitacional, analisando trimestre por trimestre e de 6 meses. Para a vida, tivemos uma pequena crescente de 1% trimestralmente falando e uma queda de 1% analisando 6 meses versus os 6 meses desse ano. Para a prestamista, tivemos um aumento para ambas as análises, um ponto legal. Para residencial, assistência e outros seguros, no caso esses três, tivemos crescimentos positivos também, ok, pessoal? No geral, o crescimento ficou positivo para os prêmios emitidos, tá? Importante nós analisarmos também aqui a sinistralidade, que teve um crescimento fora do padrão, até por conta do tema que eu relatei para vocês, acabou trazendo consequências nos indicadores aqui, mas igual eu trouxe para vocês no lucro, foi uma situação atípica, uma situação pontual, que nos próximos trimestres vai voltar ao padrão. Passando sobre outros segmentos agora, o consórcio teve o maior destaque aqui, tendo maior crescimento analisando trimestre por trimestre e os 6 meses de cada ano. Passando para mais indicadores aqui da Caixa Seguridade, pessoal, o índice combinado teve uma elevação nesse trimestre, mas é igual eu falei para vocês, desconsiderando aqueles eventos, o índice combinado seria de 56,3%, ou seja, dentro das normalidades dos últimos trimestres também, tá? Antes da gente analisar, pessoal, todos os seus indicadores e as suas projeções, até para a gente verificar se os preços estão atrativos nesse momento, vamos passar aqui no seu desempenho mensal de julho de 24. Passando aqui pela Previdência, percebemos aqui que a captação líquida mensal teve uma queda analisando julho de 23, mas eu gosto de analisar bastante esse desempenho mensal, os seus segmentos, os seus ramos, como a Caixa Seguridade chama aqui. Nós percebemos que tivemos um crescimento aqui no habitacional, no prestamista, no residencial e em outros não estratégicos, tá? Que a gente pode até destacar, seguro de automóvel, empresarial, enfim. O de vida teve uma queda de 3,5% analisando julho de 23, mas no geral os resultados foram positivos. Os resultados vieram positivos também, analisando junho de 24, demonstrando uma queda aqui na sinistralidade
Contudo, analisando julho de 23, tivemos um crescimento nesse momento, tá? O início de 2024 foi bem complicado, foi bem complexo para as empresas de seguradora, principalmente aqui para a Caixa, tá? Mas muito bem, vamos então falar sobre os seus indicadores técnicos, fundamentalistas e também as projeções. Passando primeiramente pelo lucro da Caixa Seguridade, reparem como fica nítido esse último trimestre da empresa e como afetou aqui, como saiu do seu padrão de crescimento que estava. A Caixa vem tendo um crescimento nesse lucro, isso afetou positivamente o valor da ação. Isso analisado fica nítido também, vejam como fica positivo. E, consequentemente, por conta de ótimos resultados no lucro líquido, a empresa vem entregando bons dividendos. Reparem que a empresa aumentou seu dividendo de 24 centavos em 2021 para R$ 1,08 nesse ano, que consequentemente levou também o seu dividend yield para casas bem mais positivas e acima de 6%. Um ponto interessante, reparem que o payout da empresa é bem elevado também. Vejam que o lucro por ação está bem próximo ao dividendo distribuído pela Caixa Seguridade. É uma empresa que vem pagando ótimos dividendos e vai continuar pagando, tá, pessoal? Tem perspectivas muito positivas ainda, na minha opinião. Trazendo até para vocês aqui de forma mais didática, vejam que o payout segue crescendo nesses últimos anos. Uma empresa que vem entregando um payout atrativo. Sobre o período de pagamentos, em 2024 a empresa pagou 4 vezes, tá? Sendo 2 vezes no mês de maio, uma vez em agosto e outra vez que vai ser em novembro, tá? 2023 ocorreram 3 pagamentos, em 22, 2 pagamentos. Acredito que brevemente a empresa vai começar a fazer pagamentos trimestrais, tá? Já que a gente está falando de dividendos, vamos conversar aqui sobre o preço teto e suas margens para investir na Caixa Seguridade nesse exato momento. Apesar da empresa ter crescido bastante, pessoal, o preço teto nos últimos 12 meses está bem positivo, tá? Mas nesse caso aqui, eu acredito que eles estão pegando os últimos 12 meses. Então elevou um pouco esse preço teto, tá? Se a gente for fazer um cálculo rápido aqui de R$ 1,08 e dividir por 6%, que é o que a gente busca aqui pelo Décio Bazin, teríamos aqui um preço teto de R$ 18, tá? Ficaria superior ao preço teto de 3 anos aqui, tá, pessoal? Então, seu preço teto está positivo analisando o último dividendo entregue, tá? No caso aqui, analisando os últimos 5 anos, nem faz sentido, até porque estamos levando em conta até 2021 aqui, tá? Mas eu também gosto de analisar o preço teto projetivo, levando em conta os últimos 4 pagamentos e acrescentando um payout médio aqui. Vamos lá. Levando em conta, então, o primeiro trimestre de 2024, aliás, o primeiro e o segundo trimestre de 2024 e o terceiro e quarto trimestre de 2023, chegaríamos aqui a um LPA de R$ 1,14. Levando em conta o payout de 80%, chegaríamos a um dividendo projetivo de 91 centavos. Basicamente, chegaria ao preço teto projetivo de 3 anos, conforme eu trouxe para vocês anteriormente aqui, tá, pessoal? E aqui eu estou considerando o lucro do segundo trimestre, que veio até abaixo, onde era para ter vindo 900 milhões aproximadamente, se eu não me engano foi até superior do que isso, tá? Se o terceiro trimestre ficar bem parelho com o do terceiro trimestre de 2023, idem também a situação do quarto trimestre de 2024, podemos esperar aqui um preço teto nessa margem, levando em conta esse payout de 80%, tá? Eu gosto de ser conservador ao projetar aqui o meu preço teto, tá? Por isso eu gosto sempre de analisar o preço teto do Décio Bazin e também o projetivo. Outra curiosidade, PEG Ratio tá um pouquinho caro, tá? Se baseando então no seu PL, no CAGR de lucros dos últimos 5 anos, nesse momento está um pouco acima de 100. Por curiosidade também, eu prefiro olhar o preço teto para as seguradoras, mas é importante também a gente ter uma base de como está a situação do preço justo de Graham. Nesse momento está abaixo do preço da Caixa Seguridade, tá, pessoal? Está 10,42, um upside de 27,99% negativo. Contudo, se a gente analisar aqui a área de dividend yield de 6%, pessoal, a empresa vem se enquadrando, tá? Que no caso é essa área em azul claro. No início dela, ela chegou a operar fora dessa área, mas nesse momento se encontra na área para receber 6% de dividend yield tranquilamente. Lembrando a todos também, pessoal, que essas análises aqui eu faço junto ao scanner da bolsa, tá? Para quem quer acompanhar todos esses preços e para sempre saber o momento certo de entrada ou de saída de uma ação, vou deixar o link da plataforma do scanner da bolsa aqui embaixo. Nele você vai encontrar a plataforma com 10% de desconto, beleza? Muito bem, pessoal, vamos então agora passar
pelas projeções técnicas de Caixa Seguridade. Tem bastante coisa para a gente analisar. Primeiramente, eu quero que vocês vejam a tendência de alta do ativo. Uma empresa que, depois que engatou a sua tendência de alta, foram só meses positivos. Nesses últimos meses que vem tendo uma certa lateralidade, esse último resultado no segundo trimestre de 24 pode ser que faça preço, contudo, conforme vocês viram, foi uma situação atípica. Nesses momentos que os lucros são afetados de forma atípica, podem aparecer oportunidades, porque o preço da ação cai também. É muito elevado pelo lucro líquido. Então, de olho nesse ponto, tá? Não é recomendação, tá, pessoal? Lembre-se disso. E vamos então agora analisar a situação atual para os próximos meses. Pessoal, primeiramente eu quero que vocês visualizem que a ação está bem nessa região dos 14,58, uma região que pode segurar os preços nesse mês de outubro. Então tem um mês inteiro para caminhar para a gente acompanhar se a ação vai terminar acima ou abaixo, tá? Essa região é muito importante. Caso vá para cima, olhando o cenário positivo, nós temos algumas retrações que podem atrapalhar esse crescimento, que seria 15,13, 15,39 e 15,64. Ultrapassando essa região, pode buscar as outras projeções, que seria a 17,31, 17,64 e mais à frente 18,37, que é uma região de projeção forte, até porque são duas projeções aqui que se encontram, tá, pessoal? Existe até essa região dos 16,25 que pode segurar os preços também, até porque tivemos duas situações que a ação chegou nessa região e retornou, tá? Então, de olho nessa região também. Caso venha cair agora, pessoal, aqui a gente tem que olhar um cenário de queda também, que seria a primeira projeção a 13,47, uma região importante também, até porque chegou nessa região em momentos anteriores e retornou, só que caso ultrapasse, chegaria a 12,95, 12,59 e mais abaixo, 12,29, que é uma região muito importante também, tá, pessoal? Que é a primeira retração desse movimento completo, ok? Então essa região é muito importante. Até porque a média dos preços dos últimos 20 meses também se encontra nela. Então de olho também nessa parte do gráfico, pois pode oferecer grandes descontos aqui, analisando os dados fundamentalistas, beleza? Vamos ter que acompanhar agora o cenário macroeconômico e também a parte da economia aqui do Brasil e como vai ser andar nesses próximos meses, tá? Lembrando que não é recomendação aqui, e até também agregando esse ponto de momentos de entradas e de saídas, dentro aqui do scanner da bolsa eu consigo analisar as ações que estão mais descontadas nesse momento, tá? Temos a média de 200 e a média de 50. Quando essas médias chegarem na região de 0 a 20%, que é essa região verde, começam a aparecer oportunidades, tá? Conforme aconteceu em outros momentos. Reparem que quando a média de 50 períodos chega, sempre tem um retorno, abrindo oportunidades de aportes. Vejam no Ibov aqui embaixo como é nítido isso, tá, pessoal? Bem interessante as oportunidades que vão aparecendo. Também estou de olho nisso. Bom, pessoal, passando então agora para os seus indicadores. O PL da Caixa de Seguridade está a 12,77, teve uma elevação aqui. Seu PVP está a 3,45, trabalha de forma elevada. Seu ROI também trabalha de forma elevada. Temos também aqui o patrimônio, que vem crescendo. O patrimônio é um pouco distorcido para as seguradoras, sempre tem uma volatilidade aqui, tá? VPA seguindo o mesmo padrão que eu acabei de falar para vocês. VPA crescente positivo, LPA também positivo, tá? Levando em conta os últimos 12 meses. E temos aqui também uma comparação de rentabilidade, onde se você tivesse investido há 2 anos atrás na Caixa Seguridade, você teria feito um investimento muito bom. Isso levando em conta dividendos e rentabilidade, tá? Investir em ações que pagam dividendos são muito boas se você compra no momento certo, tá? Na minha opinião, é uma das melhores estratégias, se não a melhor, para você se aposentar. Sabendo montar toda a estrutura da sua carteira, do seu planejamento, da sua estratégia de investimento para a renda passiva, você consegue uma carteira vencedora para se aposentar lá no futuro, tá, pessoal? E a Caixa Seguridade vem demonstrando ser uma empresa muito resiliente até para isso, tá? Comparando ela a outras empresas desse segmento, ela tá ganhando corpo, já tem uma quantidade de papéis até que relevante, tá? Tem uma liquidez média diária também muito relevante e está no novo mercado, tá? Ponto bacana também aqui. Muitas casas de análises e também bancões já estão comentando sobre as perspectivas serem positivas para a Caixa Seguridade, tá? Até trouxe um comentário sobre a perspectiva de crescimento da Caixa Seguridade, onde, segundo alguns analistas do Itaú BBA, as expectativas é de um aumento expressivo dos lucros da companhia nos próximos anos, tá? Então sempre olhem 2 anos para mais. Essa é a regra para investir para longo prazo pensando em dividendos, tá, pessoal? De olho no preço, de olho nas perspectivas
e de olho na estratégia. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena investir em Caixa Seguridade neste exato momento? Ou vocês preferem que a ação caia mais para vocês aportarem de forma mais relevante? Deixa aqui embaixo. Também deixo aqui no lado um conteúdo que eu fiz recentemente sobre a Porto Seguro, que na minha opinião é uma outra empresa desse segmento muito atrativa e muito boa. Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.